Meus amigos, hoje, conforme prometido, vamos falar sobre a fronteira do Brasil, notadamente Roraima, com a Guiana. Falamos da vez passada da fronteira com a Venezuela e hoje é a vez de falar da Guiana. Essa fronteira com a Guiana, diferentemente da outra, é muito mais complexa. Por quê? Porque no litoral da América do Sul, outros povos europeus, notadamente holandeses, ingleses e franceses, começavam penetrar cada vez mais no espaço interno da América do Sul e evidentemente que nessa região, esse espaço interno da América do Sul é a Amazônia. Então, hoje, a nossa fronteira, digamos assim, com esses três países, notadamente com a Guiana ex-inglesa, é da seguinte forma. Hoje é dessa maneira que nós estamos vendo aí. Porém, nem sempre foi dessa maneira. Nós temos na história várias incursões que eu digo são penetrações de indivíduos holandeses ou ingleses no atual território brasileiro, notadamente aqui do estado de Roraima. Vamos ver agora no slide seguinte. Olha, desde 1741, portanto, 241 anos depois da descoberta do Brasil, esse cidadão holandês chamado Nicolaas Hossmann partiu da Guiana, da Guiana holandesa, que hoje é Suriname, e chegou aqui ao Rio Branco pelos rios Tacutu e Jauaperi. Se você olhar no mapa, você vai ver que são rios próximos da nossa fronteira, portanto, penetrando no interior da Amazônia, notadamente aqui no nosso território. Vamos ver outro slide. E aqui vem um pouco da história resumida. Veja, em 1835, este cidadão, chamado Robert Stromberg, ele adentrou aqui ao mapa, ao território do estado de Roraima, até o rio Surubim, Cotingo e Maú. Mas ele não entrou por entrar. Nós vamos ver que ele desenhou isso aí, fez um mapa e mandou para a rainha da Inglaterra. Isso foi em 1835. Em 1840, 5 anos depois, o Brasil ficou sabendo disso, protestou, mas esse protesto foi um protesto muito tênue, porque, vejam, os ingleses, de posse desse mapa do Roberto Stromberg, achavam que eram dono dessas terras que envolvem o Surubim, o Cotingo e o Maú. E aí, quando o Brasil protestou, porque o Brasil defendia que a nossa fronteira fosse também pelo divisor de águas, portanto, todos os afluentes da margem direita do Tacutu pertenceriam ao Brasil, como foi o caso da definição do divisor de águas na Venezuela. Essa questão rendeu muito e Joaquim Nabuco, Roraima deve muito a Joaquim Nabuco, porque ele, um pernambucano, jurista, estudou essa questão da fronteira do Brasil com a Guiana em detalhes. Quem desejar saber de todos esses detalhes, ao mínimo, é procurar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no setor de obras raras, tem a obra de Joaquim Nabuco. São 6 volumes, descrevendo tudo o que ele estudou para defender o Brasil, evidentemente
no que se refere a nós, o pedaço aqui do território do atual estado de Roraima, mostrando que a melhor solução seria pelo divisor de águas do rio Itacutu e Rio Pununga. Essa questão entre o Brasil e a Inglaterra rolou anos, até que resolveram procurar um juiz de fora, digamos assim. Mas enquanto se procurou esse juiz de fora, a Inglaterra mandou para cá um missionário chamado Thomas Youde. Esse Thomas Youde ficou procurando índios, que ele chamava de tribos independentes, para mostrar que essas terras eram efetivamente terras inglesas. E onde ele chegava e encontrava os índios, ele não só ensinava o inglês, como subia a bandeira da Inglaterra no nosso território. Esse Roberto Stromberg, quando desenhou o mapa, que eu falei anteriormente, ele não só desenhou, como ele demarcou, ele colocou marcos no chão, dizendo que ali era terra inglesa. Tanto é que anos depois, quando o Marechal Rondon andou por aqui, ele ainda encontrou marcos ingleses no Surumbu e no Cotinho. Pois bem, essa questão foi neutralizada, porém, uma neutralização que a Inglaterra não cumpriu 100%, que mandou esse Thomas Youde para cá para catequizar índios, dizendo que eram de tribos independentes, e em 1898, veja, começou em 1835. Em 1898, essa questão foi entregue a um árbitro, um juiz, que foi o rei da Itália. Coube ao rei da Itália, resolver a questão. E olha que o rei da Itália, a história mostra que ele tinha horror a pessoas que moravam perto do trópico. Ele era um europeu extremamente egoísta, que detestava quem não fosse europeu. Vamos ver no próximo slide. Aqui, ó. Isso aqui é o resultado final da questão chamada questão do Pirara. O que está aqui em cor-de-rosa eram terras brasileiras, porque o rio Itacutu passa por aqui, eram terras brasileiras que, pelo divisor de águas, pertenceriam ao Brasil. E aqui, chuleado em verde, são as terras que o tal Thomas Youde disse que eram terras inglesas. E aí o rei da Itália fez o seguinte: ele deu no laudo arbitral dele essa terra que está chuleada aqui em cor-de-rosa para a Inglaterra e concedeu ao Brasil terras que já eram do Brasil, esse pedaço que está aqui chuleado em verde. Esse pedaço de terra aqui chuleado em cor-de-rosa dá quase 20 mil quilômetros quadrados, 19 mil e uns quebrados de quilômetros quadrados, que pelo árbitro, pelo laudo do rei da Itália, passou a ser terra britânica. E vejam bem, nessa época, brasileiros já tinham moradia, fazendas, etc. aqui. Por exemplo, a cidade de Letten era brasileira, mas com essa decisão do rei da Itália, isso passou para a Inglaterra. Foi uma situação extremamente perniciosa ao Brasil, que resultou na perda de quase 20 mil quilômetros quadrados. E aí tem mais um detalhe pitoresco, digamos assim. Veja, há uns 10 anos atrás, o presidente Lula veio aqui a Roraima inaugurar a ponte, aliás, a única ponte que muda de mão de um país para o outro. No Brasil, a mão é francesa, na Guiana, a mão é inglesa. Então, a ponte sobre o rio Itacutu foi construída desse governo e ele veio aqui inaugurar. Aí, a assessoria dele me procurou para eu dizer para eles como é realmente
o nome desse rio precisava estar lá na placa. E eu disse a eles o seguinte, veja, a origem etimológica do rio é Itacutu, pedra, pedra. Mas esse tal rei da Itália, quando arbitrou, comeu i e ficou Tacutu. Então, desde 1903, quando este cidadão definiu a fronteira pelo rio Tacutu, comeu i, virou então rio Tacutu. É o rio hoje oficial desde 1903. Vejam, essas são questões que eu trouxe aqui da nossa fronteira, da Venezuela e da Guiana. Felizmente agora eu imagino que esteja tranquila, apesar de vez em quando se ouvir ameaças. Eu espero que o Brasil seja mais cuidadoso com as suas fronteiras e com seus vizinhos. Muito obrigado, felicidade a todos.